Neste capítulo 3, compreenderemos como são formadas as rochas e o processo que leva à formação dos solos. Também citaremos algumas ações humanas que levam às alterações na paisagem. Para começar, podemos entender que a palavra chão significa solo, superfície da terra, e erosão é o desgaste do solo. Então, quando a terra é livre de erosão, é uma terra onde há vegetação, onde há verde, o verde das plantas. Então, essa sim é a terra livre de erosão. Na página 30, como são formadas as rochas? Como vimos, o solo é formado de rochas, que vão se quebrando em pedaços, cada vez menores e se misturando com o resto de plantas e animais. Como existem diferentes tipos de rocha, existem diferentes tipos de solo também. Alguns tipos de rochas são formados a partir da lava de vulcões. O material quente eliminado pelo vulcão, ao chegar à superfície, ele é chamado de lava. E as lavas dos vulcões, ao atingirem o solo, elas resfriam-se e endurecem e formam as rochas, como o basalto e o granito. E essas rochas são chamadas de rochas magmáticas. Aqui nós temos um exemplo. Aqui a pressão de uma camada sobre a outra, mais a presença de substâncias que agem como cimento, transforma essas camadas em rochas. Estas, por sua vez, são chamadas de rochas sedimentares. Que é o arenito, é um exemplo de rocha sedimentar, assim como o calcário e o argilito. Os restos ou marcas de organismos antigos encontrados em rochas sedimentares são chamados de fósseis. Então, o petróleo usado, por exemplo, para a produção de gasolina, do óleo e diesel e do gás de cozinha formou-se há milhões de anos, da transformação de grandes quantidades de restos de animais e plantas que morreram e foram se acumulando no fundo de mares e oceanos. Agora, as rochas metamórficas, elas são formadas a partir de outras rochas, as magmáticas e as sedimentares. Quando se encontram em certas condições de umidade, calor e pressão no interior da Terra, essas rochas elas se transformam e adquirem novas características, que são exemplos de rochas metamórficas. O mármore, originado do calcário, e o gneiss, originado do granito. Aí aqui tem uma pergunta, existem vulcões no Brasil? Sim, eles existem, mas eles são inativos, eles não funcionam. Eles estão no Rio de Janeiro, Amazonas e em alguns estados do centro-oeste e do sul do país. Eles não jorram lava, apenas aquecem as águas subterrâneas em Caldas Novas, Poços de Caldas. Esses vulcões surgiram há 100 milhões de anos atrás, em época em que o Brasil era unido à África, num único continente chamado Pangeia. Eles se tornaram inativos há 65 milhões de anos, por causa de uma movimentação natural de placas tectônicas, quando houve a separação de continentes. Então, aqui, os terremotos eles existem porque a crosta terrestre é a camada da Terra, né, onde os seres vivos habitam e onde se constrói o espaço geográfico. Então, a parte mais externa da Terra ela é rachada em vários blocos denominados placas tectônicas. E essas placas elas flutuam sobre um líquido muito quente e pastoso, o magma. Em razão dessas flutuações, essas placas estão em constante movimento e eventualmente chocam-se, provocando os terremotos. Aqui vocês vão ver a distribuição das placas tectônicas. Elas estão encaixadas umas às outras, por isso elas estão sujeitas a movimentos, como eu falei. Número 1, observe o mapa e explique como é a localização do Brasil em relação à placa tectônica. Está no início, no meio ou no fim? Número 2, como se chamava o único continente que existia há mais de 100 milhões de anos, Quando e por que os vulcões brasileiros se tornaram inativos? Página 33, faça associação entre as colunas, entre as rochas magmáticas ou ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Número 2, se você fosse um explorador e quisesse encontrar um petróleo, onde você procuraria? No solo de uma ilha vulcânica, recém-formada, ou no fundo do mar?
Número 3, observe essa imagem e responda as questões. Como é chamada essa estrutura que aparece em alguns tipos de rochas? É muito antiga, né? Então, você vai olhar lá anteriormente e vai escrever qual é o nome dessa figura. Letra B, que parte do corpo do animal ficam preservadas? E letra C, em que tipo de rocha eles são encontrados? Na atividade da plataforma, observe a imagem abaixo. Explique como esse fenômeno da natureza contribui para a formação dos solos. Número 2, faça a associação correta entre as colunas, entre as rochas. Número 3, como é chamada essa estrutura em que aparecem alguns tipos de rocha? Número 4, escreva o significado de fragmentos.